Eu saúdo todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, todos que participam desse programa, esse programa que é Profecias Bíblicas. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos abordar neste episódio a profecia no Salmo 8. Salmo 8 é um salmo extraordinário, notável, e nós vamos entender, num sentido profético, o que o salmo, em apenas um versículo, o que ele quer dizer, aquilo que ele fala e aquilo que ele traz, sobretudo para esse momento que nós estamos vivendo, um momento profético que a igreja vive, aguardando o arrebatamento, o que ele quer dizer e qual o ensino que ele tem para nós. Nós estamos aqui com os pastores Adilson Rocha. Amém, Pai do Senhor. Pastor também Isaías Diniz. Paz do Senhor. E o texto que nós queremos deixar aqui para todos está no verso 4 do Salmo 8, que diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e estrelas que tu preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, aquilo que nós precisamos para começarmos a entender o que esse salmo vai trazer, vamos voltar lá no Gênesis, né? No Gênesis nós vamos ver a desobediência do homem, aquilo que aconteceu a ele, ou seja, na quebra daquele pacto maravilhoso que o Senhor havia feito com o primeiro homem. Então ele perde a comunhão com o Criador. E quando ele perde a comunhão, não existia mais um vínculo do homem com Deus. Então ele conheceu a morte. E a partir desse momento, quando o homem sai então do Éden, inicia um momento de busca pela vida, pela felicidade, pela paz. Aquilo que eles haviam perdido, tudo eles tinham lá no Éden. Então eles começam a buscar o entendimento dos mistérios do universo, os enigmas, a harmonia. O universo é algo extraordinário, os mistérios, para tentar reencontrar a vida. E nós podemos observar que nessa caminhada, em termos de ciência, quando o homem começa a trabalhar com essa disciplina, que foi uma disciplina iniciada lá no tempo de Tales de Mileto, já se vão 3.000 anos. E muitos filósofos e cientistas passaram, né, por esse período. Desde Tales de Mileto, em Tales de Mileto foi exatamente o primeiro filósofo do período que nós chamamos de cosmológico, né, século VII a.C., que começou a olhar para esses aspectos. E eles começaram a olhar para esses aspectos por conta dos mitos que haviam, né? Os mitos, nós vamos aqui apenas fazer uma colocação breve, os mitos eram imaginações fantasiosas da mente humana para tentar explicar determinadas situações, como a chuva, por que o sol saía, por que o sol se punha, por que a lua se aparecia, as estrelas, o que era tudo isso? Então vieram vários filósofos cosmológicos. A ênfase desse período da filosofia era: o homem é um ser a mais no universo. Então passaram por esse período Tales de Mileto, eram homens extraordinários. Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Pitágoras, que nós conhecemos, era matemático também, entendia que as medidas do universo estavam relacionadas à matemática, ou seja, a matemática resolvia tudo, ou seja, era o modelamento do universo estava relacionado à matemática. Depois veio o período chamado antropológico, onde veio Sócrates, Platão e Aristóteles, onde o homem começa a se voltar para aquilo que era ele. Havia uma máxima também, e essa foi colocada por Protágoras no século V a.C., que dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Depois disso vieram ali cientistas extraordinários, como Aristarco, Hiparco. Depois aqueles que desejarem podem procurar na própria internet o que esses homens fizeram. Cláudio Ptolomeu, um astrônomo extraordinário. Mais no século XV veio Copérnico, Galileu, Tycho Brahe, né, que trabalhou ali junto com Kepler e Newton. Mas o fato, e aqui nós queremos colocar, é que o único objetivo que
todos eles tinham era transcender para uma vida eterna, ou seja, sair desse universo que ele tem todas as suas medidas, que são 4, né? Largura, profundidade, comprimento e tempo, e sair para um outro universo, que era o universo da vida eterna. Porque o homem não se contenta com aquilo que ele tem como vida. 70, 80, 90 anos, seja o que for, porque o homem foi criado para ter vida e vida eterna. Pastor Fábio, eu fico pensando aqui, né, nesse panorama que você já apresentou, o único objetivo, transcender e vida eterna. Na realidade, essa busca na filosofia, nos desejos do homem, nos planos dele, da forma como ele foi evoluindo, primeiro até de forma interessante, estudando o universo, definindo essas leis físicas e tudo mais, e a teologia entrando no meio, né, com seus dogmas e tal. Então, tudo isso vai dar uma filosofia moderna, né? A filosofia moderna ainda é pensamento humano, não é? Mas é uma coisa que avança nesta saga, né, de buscar transcender para a vida eterna. Esse é o grande mistério que o homem buscou desde o primeiro momento, como você disse, né? Então vejam só o interesse, né, da humanidade desde os seus primórdios nas coisas que são misteriosas para ele, né? E não desvendar isso, certamente é uma situação de muita frustração, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É tudo aquilo que o homem quer. Ele quer vida. Quando a morte se apresenta, é o fim. Para aquele que não crê, mesmo sem uma vida eterna, que é vida eterna ou vida terrena, não é? Mesmo que seja a vida terrena, o homem quer. Sim. Porque ele quer felicidade, como você colocou bem ali, não é? Interessante que a razão, e quantos filósofos, estudiosos trouxeram tantas notícias, informações, conceitos importantes para nós, mas a eternidade não é uma escolha, porque a alma é imortal. Agora, onde nós iremos passar a eternidade, essa escolha, uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Então o homem, desde que ele pecou e se afastou da presença do Senhor, ele busca de alguma forma reencontrar-se com o seu Criador. E podemos ver tantos filósofos, estudiosos, querendo explicar, mas não é a razão que alimenta a nossa alma, é a revelação de Jesus. Então, mas é interessante entender porque tudo isso levando esses pensadores a transcender para uma vida eterna, e isso nós conseguimos através do sangue de Jesus, que não é pela razão, apesar de ter quantas contribuições valiosas, mas o filósofo é isso, né? Cada hora ele consegue encontrar algo, mas a palavra é aquela que não muda, aquilo que permanece para sempre. O nosso Deus também é dessa forma. Pelo que eu percebo, a linha do tempo, então, seria o seguinte, né? Nós temos, de Adão até Abraão, nós temos 2000 anos, certo? E nós temos essa marca que está dizendo que há 1500 anos antes de Cristo é que começou esses mitos, né? E 1500 antes de Cristo é o tempo da jornada de Israel no deserto. Pois é, exatamente, né? Então, de Abraão até Jesus são mais 2000 anos, né? Então, exatamente isso. Vejam só que na linha do tempo nós estamos acompanhando isso, né? Chegando até o ano 1500 depois de Cristo, onde as teologias e os dogmas estavam ali, né? Tudo já se preparando para tomar frente, tomar força, né? E a filosofia moderna também foi uma coisa já na sequência, né? E a parte da filosofia antropológica, 500 anos antes de Cristo, justamente do silêncio profético entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, quando Deus se cala e o homem, a razão, começa a falar, querendo explicar a necessidade que o homem possui, e justamente nesse período que é um período intertestamentário. Glória a Deus. E esse gráfico que todos podem ver, ele tem uma finalidade, mostrar exatamente isso que tem sido colocado, ou seja,
o único objetivo do homem é transcender para a vida eterna. Então, se a gente colocar os mitos, né, conforme o pastor Edilson já colocou, aí entra a filosofia cosmológica, aí a física, ela nasce exatamente ali. Ou seja, a física já existe. Na verdade, não podemos dizer até que a ciência, ela nasce quando a serpente deu aquela palavra lá para Eva. E Eva olhou para a árvore, né, aquela árvore, disse assim, se comeres essa árvore, serás como Deus. Né? Então, o serás como Deus era a soberba da vida, o conhecimento que só Deus tem. Então, ali nasce a ciência, mas a física, propriamente dito, nasce junto com Tales de Mileto. Aí nós vamos ver ali, depois a filosofia antropológica, como o pastor Isaías colocou, ali o tempo agora de Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois entra um tempo em que a teologia fortaleceu uma sistemática de fé, né, através dos dogmas. Então, foi o período obscuro, né, o período negro da Idade Média. Depois entra a filosofia moderna com o objetivo de colocar a luz sobre aquilo que era trevas. Como diz assim, o intuito dos filósofos modernos não era ruim, só que a luz que eles queriam colocar era a luz da razão. E aí não funciona. A luz da razão... ali depois de 1500 entrou também o iluminismo, né? Isso, então, vamos exatamente. lembrar bem, né? A filosofia moderna puxa tudo isso, né? Marcado também pela reforma protestante, justamente, né? Inaugura esse novo período. O fato é que, nesses últimos anos, após a reforma religiosa e principalmente após os desdobramentos da filosofia moderna, agora nós temos uma ideologia de poder. É a filosofia e a teologia juntas para tentar sistematizar uma forma de vida, uma cultura até mesmo religiosa, para que o homem possa transcender para a vida eterna. Mas nós sabemos que isso não é possível, porque somente através do Filho, através do Senhor Jesus, que nós temos essa condição. Ele veio para isso. O Evangelho eterno. Então, o que nós podemos observar é exatamente isso, né? A filosofia sempre excluiu o Criador. É um fato, né? Certo. Então, Platão chamava o ser... Platão até entendia que havia um ser, uma inteligência superior que havia construído todas as coisas. Mas havia construído e deixado tudo do jeito que está, ou seja, e abandonado. Então, não era um Deus que ele cria, não é o Deus que nós cremos. Porque o Deus que nós cremos, ele tem uma característica, ele tem uma identidade própria, porque nós identificamos esse Deus vivo através do Filho. Por isso que Jesus disse, quem tem um filho, tem o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. E ele chamou esse ser de demiurgo. Chamou o ser de demiurgo. A visão filosófica é essa. E a visão é deísta. A visão é deísta, ou seja, vários filósofos criam nesse Deus como um criador, uma inteligência, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, era uma mente superior que criou tudo e foi embora. O nosso Deus não é esse, né? Não é. Ele criou, estabeleceu um plano de salvação e continua conosco. A humanidade está descobrindo agora, né? Até com a inteligência artificial, cada vez mais, está descobrindo agora a maneira como Deus criou isso e como que as suas digitais estão nessa criação, né? De uma precisão e uma perfeição absoluta. É verdade. Então, a humanidade está descobrindo coisas que jamais imaginou que era desse jeito. E é para louvor e glória do nome do Senhor que nós podemos dizer isso, né? A razão foi a única via, né, para alcançar a verdade, a existência de Deus. Quer dizer, uma coisa que o homem criou por ele mesmo, querendo satisfazer a sua alma, e sem saber exatamente que mistério era esse, né? Então, a busca insana, né? É verdade. O pastor Edilson falou da inteligência artificial. Agora, recentemente, eles colocaram toda a palavra, a palavra no hebraico, né, as escrituras, né? Isso. Para a inteligência artificial identificar padrões, né? Exato. O resultado foi que, ou seja, a consequência dessa avaliação de inteligência artificial, ela pegou uma série de padrões repetitivos, coerentes, e que não tinha possibilidade de falha. Porque o hebraico,
um idioma que tem geometria completa, né? Cada letra é um número. Isso. Então, para o computador, isso aí é uma facilidade para ele identificar os padrões. Tá bem. E pela razão, nós não vamos chegar a nenhuma conclusão, nenhum escape dessa vida que nós temos aqui. Interessante, o senhor fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Os filósofos sempre quiseram achar a verdade e nunca concordavam em relação a qual verdade seria essa. Porque essa verdade, ela é revelada pela ação do Espírito Santo. Então Jesus precisa ser revelado ao homem e se revela por meio do Espírito Santo. E ele é essa verdade, ele é a vida que eles buscam, essa vida. Então a razão não transcende, mas a vida que isso nos dá pela ação do Espírito Santo, pelo sacrifício dele, é uma vida que não se encerra aqui. Tá bem. E de fato é a bênção de uma vida eterna com Jesus. Mas vamos então voltar aqui ao texto que nós abrimos esse episódio, Salmo 8,4, que diz assim, é o salmista falando: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e estrelas que tu preparaste, que é o homem mortal. Aí ele faz uma pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pastor Edilson. É muito interessante quando fala, quando vejo, né? Vejo os teus céus. É aquilo que o olho viu, né? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém pode negar que Deus criou e que essa criação é perfeita, é plena. Está lá em Romanos, capítulo, verso 20. Não é? Então, quando vejo os teus céus, quer dizer, para os filósofos, o mistério da vida estava aí. Na criação. Na criação. Como é que pode isso? Onde que foi? E eles eram tão inteligentes, tão capazes de pensar como bons pensadores, e pensaram e não conseguiram descobrir, né? Que mistério é esse? Que mistério é esse? E o interessante aí, lembrando que você colocou, é que quando Deus cria todas as coisas, no primeiro verso, né, o verbo bará, Bereshit bara Elohim, o verbo bará é criar do nada para existir durante um determinado tempo. Então o mistério da vida, principalmente a vida eterna, não podia estar na obra criadora, porque ele criou para um determinado tempo. O tempo do homem, né? E todos são indesculpáveis. Por quê? Porque não creram naquilo que era maior do que eles, né? É interessante que quando lá na origem ainda, o pecado original, a tentação foi no sentido de dizer assim, olha, você pode ser igual a Deus. Exatamente. E a vaidade humana cresceu ali, né? Olha, eu vou ser igual a Deus. É a soberba do homem. A soberba da vida. Pastor Isaías. Interessante que Max Planck, ele disse que a ciência, ela é incapaz de resolver os últimos mistérios da natureza, e isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte da natureza e, portanto, parte do mistério que tentamos resolver. Então é interessante que nós tentamos resolver o mistério e nós mesmos fazemos parte desse mistério, que o homem luta contra ele porque, até de certa forma, complicando aquilo que não deveria ser complicado. Ao aceitar que Deus criou o homem, criou o céu, criou a estrela, colocou a alma, né, nos deu condições de sermos seres viventes e pensantes, racionais, e o homem ele quer fugir do seu Criador, procurando uma outra origem para o universo, para a sua vida e para aquilo que Deus colocou à nossa disposição. E Max Planck, ele foi um cientista, ele é o autor da teoria quântica, né? E é interessante, é um cientista. E ele entendeu que ele estava dentro do mistério da criação, não tinha jeito. Como é que você vai decifrar um mistério se você faz parte desse mistério? Uma colocação muito interessante. Mas aquilo que o Salmo pergunta, vamos partir para a pergunta do Salmo, que o salmista assim, que é um homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites. Saindo um pouco dessa razão e dessa dificuldade toda de sair desse embaraço que os pensadores, os filósofos aí não saberiam dizer, nós podemos dizer que há uma obra que é redentora, né? Além da obra criadora, que é o que o olho viu, temos uma obra redentora, que é aquilo que o olho não viu, né?
lá em 1 Coríntios 2,9 está dizendo assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, é tudo ligado ao profético, né? Então, nós estamos falando aqui de profecias, as profecias bíblicas e tudo. Nesse sentido também, nós estamos falando daquilo que é profético. Até aquilo que nós não conhecemos, nós pela profecia passamos a conhecer, né? Porque é os mistérios de Deus que são revelados. Para a igreja, né? Aqui está o mistério da vida, que é o homem mortal, para que dele te lembres, né? Perguntando até a respeito da situação. Como é que Deus se interessa pelo homem ainda, né? Com toda a insignificância dele, mortal que ele é, né? Mas Deus se ateve com seu grande amor, nos amou primeiro, nos deu seu Filho para a nossa salvação. E o Filho do homem para que o visite. A vida que está em Jesus para poder entrar em nós essa vida, que é o seu sangue derramado, né? Pastor Isaías. E é um texto. Não? Desculpa, eu... Pode, Isaías, pode falar. Interessante quando a gente fala da obra redentora. Então, a salvação, naquilo que o pastor Jesus falou, a salvação é uma intervenção da obra redentora na obra criadora. Então, a gente, entre o tempo de Deus, nos leva para um tempo que não se conta. Então, a salvação não está na obra criadora. E por isso que quando a filosofia buscando explicar tantas coisas, quando a gente compra um carro, por exemplo, assim, sempre tem um manual no carro. O manual do homem é a Bíblia. O Criador deixou um manual para nós consultarmos. E já nos explicou, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para os que o amam. Então, não temos como mensurar se não é pelo olhar, pelo ouvir, pelo sentir. Então, o que Deus preparou para nós, por mais que eu possa imaginar, é muito maior, é muito melhor aquilo que Deus separou para nós. Essa colocação é muito importante, porque nós vivemos num ambiente da criação, todos nós. Então, nós temos nossos limites. E aquilo que Deus, na obra redentora, quer realizar na vida do homem, não é aquilo que nós vemos com os nossos sentidos, que nós ouvimos com os nossos sentidos, mas é algo que Deus preparou para aqueles que o amam. Onde é que está esse preparo de Deus? Se nós observarmos o Evangelho de João 14, Jesus estava falando, olha, credes em mim, né? Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque ele disse assim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Deus já preparou um lugar. E Jesus complementa dizendo assim, porque todo o projeto foi preparado por Deus. Amém. Mas Jesus ainda diz assim, mas se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, eu vos buscarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, tudo dentro do propósito de Deus está perfeito, está completo. Ou seja, todo esse preparo, o próprio Filho de Deus já realizou. E não é aquilo que você está vendo, que você está ouvindo, nem que subiu ao coração. Né? A filosofia é muitas vezes aquilo que sobe ao coração, porque é bonito, né? Filosofia é bonita, é poética. Claro. Mas o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Eu gosto muito desse texto, sabe? Colossenses capítulo 1, verso 26. Porque ele mostra a realidade que nós vivemos, porque isso ficou oculto. Há quanto tempo que está aí? Todo mundo lutando, pelejando, querendo fazer e demonstrar e falar, seja ciência, seja filosofia, seja o que for, né? Mas estava oculto nas gerações passadas, mas agora foi manifesto. Nós estamos aqui, dentro desse programa, desse episódio, podendo dizer, olha, nós estamos vivendo isso porque o Senhor tem manifestado aquilo que estava oculto para nós. Que coisa maravilhosa, que privilégio é esse que o Senhor fez conosco, né? E todo mundo vai glorificar o Senhor por isso, porque é uma mudança de paradigma. A tendência era não saber mais nada, mas o Senhor nos revelou e abriu para nós
o conhecimento de tudo isso. E é importante nós colocarmos que esse texto, Paulo escreveu Colossenses no primeiro século. E quando ele fala desse mistério que esteve oculto para ele também. Para ele também. Porque ele conhecia as Escrituras, mas não conseguia entender como que esse mistério estava ali oculto durante todos os séculos. Mas ele estabelece o marcador profético. Agora, ele foi manifesto aos seus santos, através daquele que o Senhor chamou, né? Nós sempre fazemos aqui uma colocação sobre obra criadora e obra redentora, pastor Isaías. Existe um gráfico aqui, ele tem sido usado muito nos seminários, mas que dá, assim, de certa forma, um contexto entre essa diferença, o que é obra criadora e o que é obra redentora. Interessante, uma forma simples para aqueles que estão nos ouvindo, assistindo. A obra criadora, como foi dito, é um princípio que vai ter fim. Então, tudo criado pela obra criadora tem um fim. Não é algo absoluto, é algo relativo. Então, esta criação, a criação do homem, a criação da natureza, isso vai ter um fim. Então, se encerra, tudo que é desta terra é finito. E o Senhor diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, então criou para existir por um determinado tempo. Ele é Reshit, né? Bereshit, Bara, Elohim. Então é algo que vai ter fim. Mas quando nós falamos da obra redentora, que já é um princípio, quando o Senhor cria a obra redentora é a intervenção da eternidade das nossas vidas. Então, não tem fim. Porque Deus ele é o mesmo de ontem, de hoje para todo sempre. Não há sombra e nem variação de dúvida. E não se encerra, porque nós vamos ter uma vida eterna com Ele, porque Ele é eterno. Então, essa aqui talvez seja a grande diferença. Então, é algo absoluto, não é relativo. Não vai ter fim, é eterno. E a expressão usada em João capítulo 1, e quando falamos de Gênesis, estamos falando do hebraico. E já agora em João 1, estamos falando do grego, e a palavra utilizada foi archê. Então, na verdade, é algo que não se encerra, é algo que é finito. Podemos dizer assim, infinito, né? Enfim. Isso. Não tem princípio e nem fim, né? Ou seja, antes de todas as coisas, o texto lá em João, no princípio era o verbo, é o princípio absoluto. O verbo estava com Deus, observe que no princípio era o verbo, está falando no passado. O verbo estava com Deus, passado, e o verbo era Deus. Aqui mostrando a figura do verbo, a figura do Logos, né? Centrada no Filho, o próprio Senhor Jesus, que veio trazer essa obra de redenção para a nossa vida. Ele veio da eternidade e retornou para a eternidade depois que cumpriu todo o projeto de salvação de Deus para a vida do homem. Pastor Fábio, tem mais um detalhe ali que eu acho que é muito bom chamar a atenção, né? Porque a obra criadora é matéria, é concreto, é razão, né? Quando você fala de obra redentora, não é mais matéria, é substância. E é abstrato. E ao invés da razão, é a revelação. Isso é muito importante, ficar cravado para nós daquilo que nós estamos estudando das profecias. E a revelação é a revelação do mistério, né? Do mistério. O mistério que esteve oculto. Que é obra do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, é para revelar o mistério. Então não é o homem que criou ou descobriu, mas foi revelado ao homem esse mistério, né? Essa grande bênção, essa partícula da vida. Olha, vivida. Então nós estamos diante de uma pergunta profética, né? E a pergunta do salmista aqui é: o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Então, há dois aspectos aqui para nós encerrarmos. O salmista diz assim: que é o homem mortal, ou seja, nós que temos uma vida temporária, para que Deus pudesse nos lembrar. Os pastores aqui já mencionaram acerca desse assunto, mas é que Deus não se esqueceu do homem. Ou seja, ele estabeleceu um projeto de salvação desde a eternidade. E a segunda parte, né, uma pergunta, digamos, formulada em dois aspectos, né? E o Filho do Homem, para que o visites? O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Senhor Jesus. Então, nós não teríamos, na verdade, nenhum mérito de receber a vinda do Filho de Deus para estabelecer esse grande projeto de salvação. Mas Deus enviou o seu Filho. Então, a grande operação do Senhor, através do Filho,
através do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo viesse preparar a igreja para o arrebatamento. Interessante. Para nós encerrarmos aqui, nós podemos encerrar aqui com esse aspecto, que está aí bem colocado nesse último slide, ou seja, o Velho Testamento se encerrou com a vinda de Jesus como homem. O Novo Testamento vai se encerrar com o encontro da igreja com Jesus glorificado. Ou seja, são dois marcos maravilhosos. Ou seja, o Velho Testamento se encerra com Jesus como homem e o Novo Testamento se encerra com o mesmo Jesus, mas glorificado. Aleluia. Nós estamos encerrando, os pastores querem ainda fazer alguma consideração, desejam fazer alguma consideração? É interessante aqui, né, quando fala que te lembres dele, né, como você falou, o Senhor não esquece do homem, né? E o projeto de salvação é por causa disso, né? Que o Senhor se lembrou de nós, né? Ele teve misericórdia de nós, ele se agradou de nós. E a visitação é a visitação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que visita o homem nessa hora para convencer do pecado, do juízo, da justiça. Amém. Isso é para também prepará-lo para o arrebatamento, né? Amém. E a razão alimenta o nosso intelecto, mas a revelação alimenta a nossa alma. A revelação de Jesus é isso que é a grande necessidade. Não há problema em estudar, em escrever, em se capacitar, mas a grande bênção é alcançar este mistério que para alguns ainda está oculto, Isso. mas para os servos já foi revelado. Então isso é conhecer esse mistério. Acho que é o grande convite que podemos deixar para aqueles que estão nos assistindo. E a profecia está aí, né? A profecia daquilo que Deus fez em favor das nossas vidas. E a pergunta do salmista é respondida praticamente 1000 anos depois, né? No ministério do Senhor Jesus e na vida da igreja, né? Amém. A nossa certeza que Ele está presente, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor abençoe os irmãos, os amigos, todos aqueles que participam conosco. Despedimos dos pastores aqui presentes. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E despedimos também de você com a paz do Senhor Jesus.